Paz do Senhor, povo de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você que encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. Amém? E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados. Versículo 3. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia a falar. Novamente, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Curve sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, te apresento, Senhor, esta mensagem em tuas mãos. Eu creio, meu Pai, que não vai ser o homem falando, mas que vai ser o Senhor, meu Pai, falando com a tua igreja. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai prover sobre a tua casa e vai encher toda essa casa, Senhor. Eu creio, meu Pai, que daqui vai sair pessoas cheias da tua glória, cheias da tua presença, porque o Senhor já faz presente no nosso meio. O Senhor já está aqui com as suas mãos. O Senhor já está aqui, meu Pai, nesta casa. Eu te peço, Senhor, autoridade e poder sobre, meu Pai, esta mensagem, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Tome o seu assento. Diante do texto, eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: o que te impede de ser cheio do Espírito Santo? Vou melhorar. O que impede de você buscar o batismo no Espírito Santo? Será que são as contendas que te fazem não buscar o dom espiritual? Será que são os dias difíceis? Será que são as lutas? Será que são as perseguições? O que te impede de receber do alto o Espírito Santo? Porque em Atos capítulo de número 2, quando nós olhamos bem para o texto, aqueles homens estavam em só lugar. Aqueles homens estavam reunidos pedindo a presença do Senhor. Só que o que acontece muito nos nossos dias é pessoas que vêm para o culto, mas com o pensamento lá fora. Pessoas que vêm para o culto, mas não querem saber da presença de Deus. Querem saber das coisas de trás, as coisas carnais. É por isso que Deus não age no nosso meio. Mas quando nós prestamos atenção na palavra, mas quando nós prestamos atenção no que Deus faz, nenhum homem consegue impedir o agir de Deus. Porque Isaías mesmo diz: Deus agindo, quem impedirá? Mesmo você com as dificuldades em casa, mesmo você com as perseguições, se você der lugar, Deus vai agir na tua vida, Deus vai agir na tua família, Deus vai agir no teu ministério, Deus vai agir no teu trabalho. Oh, aleluia. Aí Jesus Cristo, no capítulo de número 1 de Atos, ele promete para os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vos sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Sabe a nossa diferença para os discípulos? É que os discípulos, eles recebiam a promessa e ficavam em posição. Recebia a promessa e ficava em posição. E muitas vezes nós recebemos algo de Deus e nós não estamos em posição. Sabe quando Deus vai fazer? Nunca. Porque você não ora, você não jejua, você não lê. Como que Deus vai fazer na tua vida? É por isso que o Espírito Santo desceu em Atos. E quando Jesus prometeu, os discípulos ficaram na posição. Mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando você fica na posição, buscando na palavra, buscando na presença, Deus é fiel a fazer na tua vida.
Só que essa não foi a primeira vez que Jesus ele prometeu o Espírito Santo para os seus discípulos. Porque em João capítulo de número 14, versículo de número 26, Jesus diz para os seus discípulos: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. Jesus estava dizendo dessa forma para os discípulos: quando tu estiver fraco, é o Espírito Santo que te dá força. Quando você estiver pensando em desistir, pensando em parar, é o Espírito Santo que te ergue e faz fazer a obra. É o Espírito Santo que te enche e te usa. Só você ora por causa do Espírito Santo. Você só lê por causa do Espírito Santo. Você está aqui por causa do Espírito Santo. Ai, Deus, aleluia, olhando para nós, Ele fala como Ele falou para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas está doendo, Deus, prega, Paulo. Mas está massacrando, Deus, estão me perseguindo, mas prega, Paulo. Por quê? Porque eu estou contigo. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes nós não valorizamos o Espírito Santo. Muitas vezes nós não damos ouvido ao que Deus quer falar conosco. Mas eu quero ir para o primeiro ponto diante dessa mensagem: a evidência do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 4, olha o que a palavra diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outro idioma. Aqui está a primeira evidência, a evidência em falar em outras línguas. Mas antes, como eu estava dizendo, os discípulos eles tinham que estar em Jerusalém. Os discípulos tinham que estar orando. Só que eu quero dizer algo para você: muitas vezes não vai acontecer porque nós não estamos na posição. Só que eu quero falar para você: se você continuar intercedendo, se você continuar buscando, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Não importa o tempo, não importa a hora, porque o Senhor, Ele sabe do teu futuro e Ele já está cuidando da tua vida. Oh, aleluia. E existem duas evidências para ser cheio do Espírito Santo. A primeira é a evidência espiritual. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ficamos mais espirituais. Com isso, pessoas espirituais discernem quem é espiritual. Uma pessoa espiritual sabe quem é carnal, porque ela tem o olhar de Cristo, ela tem o olhar de Deus, porque ela é cheia da presença. E quem tem o Espírito Santo não vive segundo a sua vontade, vive a vontade de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue viver em pecado, não consegue viver em mentira, não consegue viver em fofoca, não consegue viver em adultério. Quem é cheio do Espírito Santo sabe como andar. Aleluia. Aí quando nós olhamos diante de Atos dos Apóstolos, todos os capítulos de Atos fala sobre o Espírito Santo. E no capítulo 7 não é diferente. Só que no versículo 55 é o que eu acho muito lindo. Estevão estava pregando para aquele povo, e aquele povo olha para Estevão com um olhar de ódio, olhar de orgulho, de raiva, de rancor. Só que Estevão, ele não estava como muitas vezes nós estamos, falando da boca para fora. Não, Estevão estava falando do que era bíblico, e por isso que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Coloque aqui, Atos capítulo 7, versículo 55. Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ver a glória de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Aí Estevão estava pregando o Evangelho e vendo a glória de Deus. Eu consigo ver a glória de Deus aqui no nosso meio. Eu consigo ver a glória de Deus aqui no nosso meio, porque Ele está na casa. Oh, aleluia.
estamos cheios da presença, nós não olhamos para quem está errando. Quando nós somos cheios da presença, nós não ficamos olhando quem faltou, quem não veio. Nós olhamos para quem está sendo o foco, e o meu foco é Cristo, o meu foco é Cristo. Por isso eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Oh, aleluia. O segundo lado é o lado físico, e esse lado está escrito em Lucas 24:49. É o que eu falei para vocês. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas que poder é esse? O falar em línguas. Mas o porquê do falar em línguas? Para capacitar o crente para a boa obra. Muitas pessoas no nosso dia não conseguem olhar para o falar de línguas como um dom de Deus. Muitas pessoas hoje em dia não conseguem olhar para o falar de línguas como uma pessoa que é cheia de Deus. Muitas pessoas brincam, muitas pessoas zombam, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não discernem que isso é um poder de Deus. Mas crente que é crente, ele olha para a Bíblia e não olha para o que o povo diz. Crente que é crente, olha para o que está nas Escrituras e não pelo que o povo diz. E o que a Bíblia diz? Paulo, pregando para 1 Coríntios capítulo 14, ele disse: mas buscai os dons espirituais. Mas buscai os dons espirituais. Crente que é crente busca os dons espirituais. E Deus, ele quer revestir crentes aqui. Você não foi feito para ficar nessa cadeira e somente. Deus, ele quer revestir crentes aqui para fazer a boa obra. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 4, nós olhamos que todos foram cheios, todos receberam e falaram em línguas. Atos 19, versículo 6, Paulo impõe as mãos e o povo é cheio de Deus e fala em línguas. Mas o que eu quero dizer aqui é porque Deus quer batizar você, Deus quer encher você, Deus quer usar você, Deus quer fazer você transbordar do Espírito Santo. Mas primeiro, tem espaço para Deus aí? Tem espaço para o Espírito Santo aí? Porque Paulo fala que nós somos o santuário de Deus. Paulo fala que nós somos a casa de Deus, a casa do Espírito Santo. Tem espaço para Deus encher aí? Tem espaço para Deus encher aí? Muitas vezes nós chegamos aqui cheio de tantas coisas e não conseguimos sentir a glória. Muitas vezes nós chegamos aqui destruídos, mas não conseguimos sentir a glória. Por quê? Estamos cheios de amargura, cheios de tristeza. Mas Deus quer que você se esvazie de si para Ele encher você. Deus quer que você saia de si mesmo para que Deus encha você. Aleluia. Segundo ponto, é uma ordenança. Seja cheio do Espírito Santo. Aqueles homens, quando receberam o Espírito Santo, eu não vi um povo tão com raiva como aquele povo. O povo recebeu o Espírito Santo, aí os outros que estavam lá começaram a dizer: eles estão bêbados, isso é vinho, isso é loucura. Ai meu Deus, não é o que acontece hoje, né? O povo fala em língua, o povo ali não acredita, começa a zombar. Só que na nossa geração tem que se levantar uma pessoa como Pedro. Uma pessoa como Pedro, ousada e usado. Porque quando Pedro olha para isso, ele diz: isso não é vinho, isso foi dito pelo profeta Joel, que eu derramarei nos meus últimos dias o Espírito Santo sobre os vossos filhos e as vossas filhas, e os meus filhos profetizarão em meu nome. Aí Deus quer encher a casa, mas a casa não quer ser cheia. Deus quer encher você, mas você não quer ser cheio. Você não quer buscar. Como é que Deus vai agir na tua vida? Porque quando ele fala no versículo 18, olha o que ele diz: e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Deus quer derramar o Espírito em você. Deus quer derramar o Espírito Santo em você. Deus quer derramar o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo não vai descer como em Atos 2, porque o Espírito Santo já anda no nosso meio. O Espírito Santo não vai descer como Atos 2,
mas Ele vai entrar no teu coração para sair essa raiva. Deus vai entrar no teu coração para sair esse orgulho. Deus vai entrar no teu coração para mudar a tua mente, para mudar as tuas atitudes, para você não viver mais a sua vontade. É por isso que nós devemos se esvaziar de nós mesmos. Nós temos que entender algo aqui, que nós não temos mais do que se encher deste mundo. Nós temos que se encher de Deus. É por isso que Paulo, pregando para Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele disse dessa forma: mas não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se encha de celular, não se encha de TikTok, não se encha de Instagram, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E Deus me manda profetizar para você aqui. Levante sua mão. Deus hoje está aqui agora, revestindo pessoas para ser usado. Deus hoje está levantando profeta de Deus, pessoa que prega a palavra com autoridade e poder. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas eu já fiz tantas coisas e eu não recebi do alto. Eu já entendi tudo, mas não recebi do alto. O que eu faço? Deus, Ele ensina. Jesus mesmo ensina. Lucas 11:10, ele fala assim: aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Mas Kenneth, eu já orei tanto, eu já pedi tanto, mas eu não recebi o Espírito Santo. É porque você pediu errado, é porque você não pediu com fé, é porque você não pediu com força, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas como eu peço, Senhor, enche. Eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a tua vontade. Senhor, enche-me. Senhor, usa-me. Senhor, erga-me. Oh Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero receber do alto. Eu quero ser cheio, Senhor. Aleluia. O que eu acho mais lindo, em Lucas 11, no versículo 13, Jesus vai comparar o Pai celeste e o Pai da terra, o Pai terreno e o Pai celestial. Aí ele fala: se tu pedires ao teu pai terreno um peixe, ele não vai te dar uma pedra. Se tu pedires ao teu pai terreno um peixe, ele não vai te dar uma pedra. Imagina eu, se tu pedires o meu Espírito Santo. Então para com essa desculpa, é porque eu pedi, não recebi, não vou pedir mais. Para com isso, toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara e pede o Espírito Santo de Deus. Pede o Espírito Santo de Deus para você fazer a obra. Tem pessoas que querem pregar, mas não querem pregar com poder. Tem pessoas que querem cantar, mas não querem cantar com ousadia. Tem pessoas que querem fazer de todo jeito, mas Deus me manda aqui para eu te dizer: crente que não busca o Espírito Santo de Deus é rejeitado pelo Pai. Crente que não busca o Espírito Santo de Deus não é usado pela minha presença. Aleluia. Ou você é carnal ou você é espiritual. Se decida hoje. Quer ser espiritual? Então busca. Quer ser carnal? Vai embora. É simples assim. As portas estão abertas. Não quer buscar? Vai embora. Não quer clamar? Vai embora. Não quer adorar? Vai embora. Não quer orar? Vai embora. É dessa forma que tem que ser feito. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Aleluia. E o primeiro ponto, como eu falo, para buscar é a oração, como eu falei. O segundo ponto, arrependimento. Diante do que eu falei, como ser cheio, a oração e ao arrependimento. Crente que ora, mas não ora pedindo perdão, não é crente. Crente que ora, fala de tudo, pede carro, pede bênção, mas não pede perdão, não é crente. Por quê? Eu vou te dizer. Em Atos capítulo 2, versículo 37, olha o que Pedro disse para aquele povo. O povo viu a presença de Deus naqueles homens e falaram: eu quero também, mas como eu faço?
Olha que interessante, né? A Bíblia dá informações desse nível. O povo sendo usado por Deus. Aí o povo lá e olha, como é que eu faço, meus irmãos? Aí Pedro olha e diz: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós pelo nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer ser batizado? Quer ter a presença? Primeiro, ora. Segundo, se arrepende. Se arrepende. Mas eu vou me arrepender de quê? Desse teu negócio aí que fica olhando para a vida dos outros. Desse negocinho aí que tu fica falando de um, falando de outro. Desse teu negocinho aí que tu fica na fofoquinha lá fora, com disse-me disse. Olha o que eu vi. Tu viste o que ela curtiu, o que ele curtiu? Toma conta da tua vida. Começa a receber do alto. Começa a entender o que é Bíblia. Devemos se arrepender daquilo que não convém. E após o batismo, diante do arrependimento, aquele povo recebeu do alto para confessar a Deus. Mas por que eles receberam? Porque oraram e se arrependeram. Aleluia. Eu quero dizer para você, quer ser cheio? Arrependa-se hoje do que você está fazendo. Quer ser cheio? Quer buscar a presença? Quer sentir a glória? Arrependa do que você fez nessa semana, do que fez ontem, hoje. Se arrependa enquanto há tempo. Você não sabe se o amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se o amanhã você vai estar aqui. Então devemos se arrepender. Aleluia. E você receberá o poder. Pode subir quem vai cantar? Isabel, pode subir. E você receberá o poder. Você receberá as línguas repartidas como de fogo. Por que o fogo? O fogo representa a presença de Deus. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 29 diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Êxodo 3, Deus fala com Moisés através de uma sarça de fogo. Em Êxodo 13, versículo de número 21, a coluna no deserto é uma coluna de fogo. Levítico de número 6, versículo 12 diz: há um fogo no altar e esse fogo não se apagará. Aleluia. Em 1 Reis, versículo 18, fala que Deus respondeu Elias com fogo. Jeremias de número 23, versículo de número 29, a tua palavra é fogo. Mas em Mateus capítulo de número 3, sabe o que João Batista diz? Eu apenas vos batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que o pastor, é mais poderoso do que o pregador, e eles vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Pode dar lugar. Aleluia. Um barulho Aleluia. diferente é como um vento veemente. Se levante para adorar. Eu ouço línguas como que de fogo pousando sobre um ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa.
mandando. Mônica, vem ao altar. Mônica, vem ao altar. Deus quer falar contigo. João, pode vir também com ela. Oh, Deus grande. Meu Deus. João, e põe as mãos sobre ele. Mônica. Deus hoje diz para você que Ele está cortando todo o laço do diabo. Satanás queria te colocar na cama, Satanás queria te colocar para fora, mas sou eu que cuido da tua vida, sou eu que zelo da tua família, sou eu que vou te usar. E hoje Deus está te levantando como a serva do Senhor para clamar, para orar, interceder e clamar a minha palavra. É eu que vou te usar, é eu que vou te encher, assim diz o Senhor. Tua chama aviva outra vez, acende outra vez, a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, a nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Levante a mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão mais alto que você puder. Kennedy, profetiza, profetiza. Levante a sua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão, levante a sua mão. Você vai profetizar quem está do seu lado hoje. Ergue a tua mão para quem está do teu lado agora. E você vai falar assim, dessa forma: recebe poder aí, recebe graça aí, Profetiza. recebe poder aí, recebe Profetiza. graça aí, recebe poder aí. Profetiza. Hoje Deus quer revestir crentes aqui, meu Deus. Profetiza para alguém aí. Profetiza para alguém aí. Deixa Deus te usar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te encher. Deixa. Acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Aleluia. Receba o dom do Espírito Santo agora. Aleluia. Esta noite Deus está perdoando pecados. Essa noite Deus está perdoando pecados para encher a tua vida com o poder que vem do alto, que vem do céu, que vem de cima. A água que salta, que jorra para a vida eterna. Receba nessa noite, receba nessa noite, receba nessa noite. Mas pastor, eu errei, mas pastor, eu pequei. Mas essa noite Ele te perdoa os pecados para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Pode incendiar Que vem nos batizar, que vem nos batizar.
Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus Cristo hoje. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar esse Jesus que perdoa os pecados? Se tem alguém no nosso meio que quer confessar Jesus Cristo na sua vida, venha para cá que eu vou fazer uma oração pela sua vida. Você que está precisando de uma oração, vem aqui. Porque o Deus que tira ansiedade, tira depressão, Ele está no nosso meio. Venha para cá, você que está precisando de uma oração. Venha para cá, você que quer aceitar Jesus, quer mudar a sua vida. Venha para cá, que Deus te aceita, Ele te muda, Ele te transforma. Não tem ninguém? Que Deus dê mais uma oportunidade. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em teus olhos fez Eu me apaixonar. Todos os outros amores, todos os outros amores. Vou fazer de novo. Tem alguém essa noite que deseja aceitar a Jesus? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Tem alguém? Pastor, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém nessa noite? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor que hoje quer renovar a sua aliança? Tem alguém? Se tiver, aí mesmo onde você está, levante a mão que nós queremos orar por você. Tem alguém hoje? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Não tem? Não tem, graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte essa noite. Vamos encerrar o culto. Pai, obrigado por mais um culto na tua presença. Que o Senhor possa guardar os nossos caminhos até em casa, Senhor. Nos livra, Senhor, do homem mau, da bala perdida. Nos livra do assaltante. Nos livra do carro desgovernado, da moto desgovernada. Que nós possamos chegar em paz na nossa casa, no nosso lar. Descansar. Dai-nos, Senhor, uma noite de sono reparadora, para que nós possamos acordar amanhã, Senhor, revigorado, Senhor, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. É assim que nós oramos a Ti, encerrando o culto em nome de Jesus. E você diz, faça assim com as mãos, concha com as mãos assim, ó. Assim é. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz, tchau, até o próximo culto, se Deus quiser.